Nesse momento eu quero primeiro agradecer ao convite. Estava conversando esses dias com a Érica, e a Érica falou assim: "Menino, o que tu vai fazer lá?" E eu falei: olha, eu fui convidado para a gente poder falar sobre esse momento, né? Quando a gente fala de capacitar e incluir, eu queria muito poder falar sobre as redes sociais que foi apresentado para a gente poder levar essa problemática e o que a gente pode fazer para incluir. Eu adaptei um trabalho que era um trabalho que eu levei para o Congresso Nacional de Secretários Executivos, e então a gente vai ficar falando de umas vertentes, e hoje eu trouxe também alguns trabalhos acadêmicos que já foram apresentados internacionalmente, voltados para esse processo de incluir pessoas com deficiências e pessoas atípicas utilizando a inteligência artificial. Então, depois, quem quiser, eu posso compartilhar o link oficial dos artigos científicos, e hoje a gente vai estar falando sobre como que isso possibilita que várias pessoas, mesmo com as suas, que a gente fala, né, com suas particularidades, possam estar inseridas dentro do mercado de trabalho, e como que elas podem fazer isso, tanto na sua formação pessoal, na formação acadêmica, como para poder estarem incluídas dentro do mercado de trabalho, que é o que a gente está falando hoje aqui. Então, o meu tema de hoje é o uso das redes sociais como ferramenta de qualificação e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Estratégias digitais para fortalecer a formação acadêmica e a identidade profissional. Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu acho que quase todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou Wando Douglas, eu sou técnico de mineração, eu sou formado em administração, eu sou acadêmico do curso de secretariado executivo, eu também sou acadêmico do curso com as meninas que estão fazendo esse trabalho de extensão. Eu estou fazendo mais uma... Eu tenho um MBA em Marketing e Mídias Sociais, estou cursando também mais uma pós-graduação de Marketing Político, e hoje eu gosto muito de falar ainda sobre o meu intercâmbio na Irlanda, porque fez parte também da minha formação acadêmica por conta dessa certificação. E aqui era, como eu falei para vocês, foi uma adaptação que eu fiz do meu trabalho, que eu levei para o Congresso Nacional que eu estive agora, na cidade de Maringá, no Paraná. Mas antes disso, eu vou apresentar um vídeo falando um pouquinho do Wando e suas redes sociais. Até o momento eu não tinha nenhuma identidade na rede social, mas aí eu falei assim, eu preciso ainda contar a minha história e contar para o mundo o que está acontecendo aqui na nossa região. E eu falei assim, tá aí a chave do negócio, é mostrar a minha cidade. Para mim é o meu conforto, mas que as pessoas que estão fora daqui querem saber o que está acontecendo e entender que a nossa região ela é rica, mas ela não é rica só de minério, ela é rica de pessoas, ela é rica de identidade, ela é rica de oportunidades, e que Canaã fez de mim prova viva e prova social de que a oportunidade ela existe, mas é difícil para correr atrás. Prospera, que incentiva, que crescer, que assim como sua gente do terreno de trabalho está pronta para o futuro, e Canaã não para de crescer. Esse foi um vídeo que saiu agora recentemente na Felecam, falando sobre os empresários que estão na cidade e que fazem a diferença. O tema desse ano foi esses empresários que estão modificando, que estão fazendo acontecer, que é daqui, que prata da casa, já estão há 10 anos, 3 anos, mas que estão fazendo a diferença. Por que isso, Wando? Porque hoje a gente pode utilizar as redes sociais. Hoje eu trabalho como influenciador digital. Hoje eu trabalho somente com o digital, com consultoria, com palestras, com workshop e também com campanhas publicitárias para grandes marcas, assim como a Vale, a Barbosa Melo, trabalho pela agência Canaã. Trabalho também com os meninos lá na Paz, sou voluntário, eu me considero um dos padrinhos lá que gosta de abraçar a causa. A Vitória de vez em quando manda mensagem no direct agora, ela muda o Instagram dela junto com a mãe dela, e assim, é um momento que eu utilizo hoje as redes sociais para ganhar dinheiro. E aí eu fiquei imaginando, como que eu posso também ganhar dinheiro? Eu tenho alguns amigos que não sabem dessa frequência, e o que eu posso fazer com as redes sociais? Quantos de vocês aqui já estão trabalhando? Trabalhando mesmo, trabalhando, que tem um emprego, justamente. E aí hoje a gente vai falar o seguinte: Canaã dos Carajás, ele cresceu exorbitantemente. A gente teve recentemente um evento patrocinado e realizado pela Ana Reis, que foi um encontro de pessoas com PCDs, e lá a gente teve uma fala da Vale, né, que foi o Carolo, e ele falou: eu não tenho dados de pessoas
PCDs que tem como contratação dentro da mina do Sossego, do S11 da nossa região. Mas ele me mandou mensagem há uns meses atrás falando, Wanda, a gente aumentou esse índice graças a essa problemática que foi levantada. Por que eu não consigo receber essas pessoas que são atípicas nesse processo? Não só falando de pessoas surdas, pessoas cadeirantes, pessoas que têm a sua particularidade para serem inseridas no mercado de trabalho. E o que nós aqui, como sociedade em geral, educacional, as academias, as faculdades, as universidades, as escolas estão fazendo para que a gente possa inserir as pessoas atípicas e PCDs dentro do mercado de trabalho e que elas sejam absorvidas, de fato, pelas suas habilidades. Quando falam em mineração, você pensa em escavadeira, trator e um monte de minério? Então, conheça 5 profissões que ninguém te contou que existem na mineração. Oceanógrafo. Pode não parecer, mas tem gente que estuda o mar para saber com precisão se o navio consegue atracar com segurança com boia. Oi. Travou? Quando falam em mineração, você pensa em escavadeira, trator e um monte de minério? Então, conheça 5 profissões. Travou o vídeo. Quando falam em mineração, você pensa em escavadeira, trator e um monte de minério? Então, conheça 5 profissões que ninguém te contou que existem na mineração. Oceanógrafo. Pode não parecer, mas tem gente que estuda o mar para saber com precisão se o navio consegue atracar com segurança, com boias, sensores e até drone. Eles garantem que tudo funcione com segurança. Pesquisador de robótica? Sim, acredite, tem gente na mineração pesquisando robôs, sensores e novas tecnologias. E o que o robô faz? Acessa lugares cada vez mais remotos sem colocar ninguém em risco. Maquinista, ele é quem conduz o trem com passageiros ou com centenas de toneladas de minérios cruzando longas distâncias com atenção total. É precisão, controle e muita responsabilidade na ponta dos dedos. Chefe de trem, ele é como se fosse o presidente do trem, comanda tudo do início ao fim, ordena a operação, garante o conforto dos passageiros para que tudo ocorra bem na viagem e faz a comunicação e controle com todos a bordo. Veterinário. Na mineração também tem gente cuidando dos bichos. Eles monitoram, avaliam a saúde e ajudam os animais no conforto, alimentação e preparam os animais para voltarem em segurança para o seu habitat sempre que for possível, tudo com cuidado e muito conhecimento. Na mineração tem muito mais do que você imagina. Gente que estuda o mar, pesquisa robôs, conduz trens, coordena operações e cuida da vida animal. Eu trouxe esse vídeo, quando eu estava assistindo ele, eu observei as grandes particularidades do que a gente pode estar inserindo. Porque muita gente, quando vem para cá, acaba pensando só que eu vou ser ou mecânico, eletromecânico, técnico de segurança e trabalhar na mineração como, na área operacional. E existem vários leques de opções. Antes de ontem, dentro da escola técnica, eu realizei um evento chamado Ciclo de Palestra, e o tema era do técnico ao protagonista. A gente não conseguia, era uma demanda muito grande da gente levar todos os técnicos, seja de segurança, de enfermagem, técnico de eletrotécnica, eletromecânica, de dentro do curso, para uma visita técnica, para conhecer a área. Então tinha muita gente que nunca pisou dentro de uma área da mineração, mas está ali, fazendo o curso técnico, sonhando como é que é lá dentro. E aí, todos os outros anos anteriores, o ciclo de palestra eu pegava um técnico de segurança e colocava dentro da sala de técnico de segurança para tirar a dúvida do que é a profissão. E aí, me deram a missão desse ano e eu falei, não, eu quero trazer pessoas que têm um gabarito, que têm um conhecimento, que sejam um gerente de RH para falar dessa possibilidade. Por que eu sou técnico de enfermagem e eu tenho que me formar como técnico de enfermagem e eu tenho que trabalhar só no hospital? Eu posso trabalhar dentro da Vale, como técnico de enfermagem, eu posso trabalhar como empreendedor, posso montar o meu negócio, eu posso ser cuidador de idoso, eu posso trabalhar numa clínica de fisioterapia sendo técnico de enfermagem, eu posso trabalhar na APAI sendo técnico de enfermagem, então existe um leque de opções que esses acadêmicos não estavam vendo. E aí a gente fez um convite para várias empresas em específico para que pudesse dar esse leque de opções e mostrar para eles o diferencial que eles tinham lá. E aí eu começo a falar que hoje eu vou compartilhar com vocês várias redes sociais que podem ajudar na minha formação acadêmica e no meu processo de aprendizado e até mesmo me ajudar a entender como que funciona o mercado de trabalho. Então, eu posso utilizar as redes sociais para me qualificar?
Eu acho que todo acadêmico, quando está entrando, ele já pensa nas 220 horas que ele tem que fazer de horas complementares, e isso, no final, é um desespero, e a gente já começa naquele processo, e aí, o que eu posso fazer? Hoje, o acesso é muito melhor do que, sei lá, eu me formei em 2018. Eu não tinha esses acessos, eu tinha que ir mesmo na Câmara Municipal participar de uma audiência e ir lá na diretoria pedir o certificado para poder mandar atividades complementares. E aí, eu falo para vocês, hoje a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o YouTube, a gente tem o TikTok. Por que eu não posso pegar a minha rede social e formar pessoas dentro da rede social? E hoje já tem, porque a gente tem várias atividades dentro, principalmente do YouTube, canais que ensinam a gente a realizar. Eu tentei pesquisar, mas eu não encontrei nenhum canal no YouTube que fale sobre capacitação profissional para pessoas com deficiência. Por que Dona Zuleide não pode abrir um canal no YouTube e ensinar o que ela já aprendeu na faculdade como assistente social? Por que eu, como acadêmico do curso de secretariado executivo, não posso abrir as minhas redes sociais e ensinar o que eu aprendi? Por que a Islane, como fisioterapeuta, não pode sentar ali e falar assim: ei, fisioterapeuta que está se formando, eu vou abrir aqui o meu canal das minhas redes sociais e vou mostrar o que eu já tenho aqui para que você não passe pelo que eu passei. Lá no curso lá no evento que eu estive no ENASEC, no ENESEC e SEMA7 em Maringá, eu conheci o Gustavo. Gustavo, ele é autista e ele faz o curso de secretariado executivo no interior do Paraná. E aí ele me sentou do lado e aí a gente entrou numa discussão, porque eu não concordei com o discurso do Gustavo de dizer que ele era autista e que ele tinha que chegar na faculdade e que ele tinha que conversar com os professores para os professores entenderem a necessidade dele. Eu falei: eu não concordo, Gustavo. Respeito, mas eu não concordo. Eu acho que a faculdade em si, os professores, eles já têm que entender que você é atípico e eles têm que estar preparados para poder te receber. Óbvio que a sua particularidade precisa ser apresentada, porque todo mundo é diferente. Mas que você tem que pedir ajuda nesse sentido, no geral, não. Assim, era o meu ponto de vista, né? E aí a gente entrou nessa capacitação, tinha assim, doutores, mestres, pós-doutorados. Aí eu perguntei, dentro da palestra, quem era o professor que estava lá, que tinha pelo menos um curso para atender as pessoas atípicas. Tinha, em média, 300 pessoas. Ninguém levantou a mão. Porque não tem. Não tem essa preocupação de eu receber uma pessoa atípica para dentro de uma sala de aula ou para dentro do mercado de trabalho. Então, é muito preocupante quando a gente entra nessa discussão para a gente poder fazer isso. E aí a gente entrou dentro de um processo de falar: então eu acho que está na hora de eu aprender com quem trabalha com isso, para como que eu devo receber alguém atípico dentro do meu ambiente, seja da faculdade, seja no trabalho, ou seja no meu ciclo social. Hoje não tem ninguém aqui cego e surdo, mas eu aprendi. Quando eu chegar num lugar, eu tenho que fazer minha autodescrição. E isso é uma forma de respeito para quem tem a sua deficiência. Então, mas antes eu não sabia disso. Então, a gente vai aprendendo conforme a gente vai vendo e vai passando por isso. Então, como que eu posso pegar as minhas redes sociais hoje e transformá-las em aprendizado? Hoje eu criei um canal no YouTube, que eu não tinha, usava o Instagram, e hoje eu posto todos os meus vídeos. Eu estou participando de uma entrevista em Parauapebas todas as quartas-feiras no programa com a Isis Drummond, e a gente está falando sobre empreendedorismo, empregabilidade, redes sociais. Eu falei: eu vou colocar lá nas minhas redes sociais para poder mostrar isso. Então, a gente vai falar o seguinte: as redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, mas será que estamos aproveitando de forma produtiva para a nossa carreira acadêmica e profissional? Então, eu posso estar em casa e eu posso estar utilizando as minhas redes sociais para ganhar dinheiro, para me profissionalizar. E aí a gente vai falando aqui, ó, uma pesquisa da PNAD, ela fala que em 2024, no Brasil, 80,1% das pessoas com 10 anos ou mais utilizam a internet nos últimos 3 meses. Ou seja, quem tem acima de 10 anos, é menos isso hoje, né? A gente tem que atualizar, porque a pesquisa é anterior, a gente sabe que a criança já nasce utilizando as redes sociais. Não, todo dia. E aí eu falo o seguinte: a lei de cotas eu fui estudar hoje, porque eu perguntei, não vou mentir. Me desculpa, tá, Érica e doutora? Por favor, eu preciso ainda me capacitar.
Mas a lei de cotas eu fui entender, porque eu fui pesquisar. Será que em Canaã tem alguma lei específica? Aí eu entendi que a lei de cotas ela é nacional e que nós aqui temos que nos adequar à lei de cotas. Quantos de vocês sabem o que é a lei de cotas? Levanta a mão. Maiane, as meninas ali já sabem. A senhora sabe o que é a lei de cotas? Mais ou menos, ó. Mais ou menos. Então vamos lá. Depois eu peço para você explicar para a gente, tá? Com mais detalhes, porque não deu tempo de eu estudar a profundo. Mas a porcentagem de pessoas que obrigatoriamente essa lei pede para que as empresas contratem as pessoas atípicas e PCDs, ela fala que a cada 100, 200 funcionários tem que ser 2%. A cada de 201 a 500 tem que ser 3%, tem que ser pessoas com deficiência. De 500 a 1.000 tem que ser 4% e mais de 1.000 tem que ser 5%. Por que eu pesquisei isso hoje? Eu conheço o Vitor, que criou uma plataforma hoje que ela atualizou as vagas de empregos do Cine. Ou seja, anteriormente o Cine recebia as vagas de manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã via e-mail. Aí um profissional sentava, destrinchava e 10 horas da manhã que ele colocava na plaquinha lá na porta. Hoje já não é mais assim, então ela atualiza automaticamente. Existe um sistema que automaticamente ela renderiza e já lança as vagas que já foram lançadas no ano anterior para o próximo dia e já fica disponível tanto no site quanto na plataforma como internamente no sistema do próprio Cine. E aí eu fui perguntar para ele, só que aí não deu tempo de eu fazer a solicitação por e-mail formal, mas abro também essa abertura que vocês podem fazer a solicitação para fazer uma triagem, porque agora eles já conseguem saber quais foram os cargos, se foi para mulher, se foi para pessoa preta, se foi para PCD. Então ele consegue te dizer, desde o começo do ano até hoje, quantas vagas foram disponíveis para as pessoas PCDs. Segundo o que ele me falou, foram muito poucas, especificamente, destinada para a pessoa com PCD. Se vocês entrarem no LinkedIn, existem duas formas de vocês verem as vagas. Exclusivamente para mulheres ou preferencialmente para as mulheres. Preferencialmente se tiverem mulheres se candidatadas naquela vaga, ela vai ser acima das outras pessoas. Mas se eles não encontrarem mulheres, eles vão contratar homens. E aí hoje existem várias formas de cotas, pessoas pretas, mulheres, PCDs, então a gente vai muito nesse processo. A gente quer muito que seja preferencialmente para as pessoas pretas, preferencialmente para mulheres e preferencialmente para PCDs. Certo? E aí eu entrei hoje. Esse aqui são as vagas de hoje, ó, que foram disponibilizadas. Lá no site tem disponível para vocês acompanharem. E aí nenhuma das vagas de hoje eram para pretos, mulheres e PCDs. Eram muito abertas as vagas, justamente por conta da nossa déficit de mão de obra qualificada para a inserção dessas vagas. E aí eu vou falar para vocês, ó, essa aqui, vocês colocando no Google, já entra direto também no site da prefeitura e ela te dá já as vagas que foram disponibilizadas automaticamente. Então, eles já recebem, então você já pode entrar, às vezes nem precisa você ir no Cine para saber se tem alguma vaga assim que se encaixa para você, mas já pode também deixar no banco de talentos para ficar registrado. E aí uma das minhas pesquisas foi, hoje, quais são os programas que temos para vagas de emprego em Canaã dos Carajás? Uma delas é a Vale. A Geice faz parte de um projeto, né, Geice, que é o programa profissional. E a gente tem alguns programas. Está aberto agora o programa do trainee, engenharia, tem vaga disponível, mais vagas específicas para geologia, que é o que a gente não tem de mão de obra aqui. Mas o Jovem Aprendiz finalizou agora, o estágio também teve. Então, são plataformas que têm esse processo. O legal existem também as cotas que são disponibilizadas conforme a lei que eu apresentei para vocês aqui para essas vagas, porque eu entrei em algumas lá para poder acompanhar. E aí a gente vai falar, as redes sociais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, mas será que estamos usando? E aí eu falo, o que eu posso fazer para poder mudar esse pensamento das redes sociais? Porque quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando só do vídeo do TikTok, né? E não é. Não é só o vídeo do Instagram, não é só o influencer, não é só esse processo. Eu posso gerar e também posso absorver conhecimento de dentro das plataformas. E aí eu posso crescer o uso para estudo, atualizar profissionais rápido, uma comunicação acadêmica global, utilizando essas plataformas. Como, Vando? Dentro das que eu vou mostrar para vocês, existem grupos e fóruns acadêmicos no LinkedIn. Gente, eu aprendi que o LinkedIn é diferenciado. Eu morei na Irlanda.
por um ano. Por isso que eu coloquei ali, porque eu tinha que contar para vocês esse processo. E aí eu cheguei achando, né, que eu ia abalar, porque eu já tinha uma formação acadêmica e tudo mais. Só que eu não tinha LinkedIn. Não tinha. Na Europa em si, uma boa parte das vagas disponíveis boas para você, né, trabalhar na sua área ou específico, por exemplo, na área da saúde, se a Islane fisioterapeuta for para a Europa, ela faz só uma certificação de validação do curso dela, porque ela não precisa fazer um outro curso na área da saúde. Ela faz só uma prova, validando o que ela entende e tal, e recebe a certificação para atuar na área da saúde. Vai ser cuidadora de idoso, ou até mesmo na área de fisioterapeuta, que antes eu não sabia. Mas essas vagas, elas são disponibilizadas excepcionalmente no LinkedIn. Perfis especializados de dicas e informações, uso do YouTube para palestras e aulas gratuitas e criação de conteúdo acadêmico no Instagram e no TikTok. Pessoal, tem muita palestra no YouTube em lives e agora também o LinkedIn está trazendo palestras para vocês. Então, para quem não sabe, existem algumas formações. Depois eu vou pesquisar algumas que sejam específicas para essa área, que vai dar uma abrangência de conhecimento, e também abro aqui um leque para vocês. Quem sabe não é o momento da gente abrir algum grupo de pessoas para a gente abrir e falar sobre esse processo, qualificar, pegar os profissionais que a gente já tem e falar aí, 30 minutos e faz um vídeo aí, abre, né, de 30 minutos, são 3 vídeos de 10 minutos e eu posso informar utilizando as redes sociais, tá? No LinkedIn encontramos grupos, fóruns, debates de qualidade, no YouTube palestras e aulas gratuitas e ainda podemos criar nossos próprios conteúdos, divulgando conhecimento e fortalecendo a área do secretariado. Aqui essa parte eu deixei por conta dessa minha pesquisa, que eu estava pesquisando exclusivamente para o meu trabalho. E eu encontrei dentro do internacional agora várias pessoas que hoje se vendem e entregam conteúdos incríveis no LinkedIn. E aí eu trouxe, para a gente já ir para os finalmente, eu trouxe 4 artigos científicos que dão embasamento para esse processo. Vocês lembram que eu falei que eu pesquisei sobre a inteligência artificial e como que ela podia mudar a nossa vida, não só a nossa, mas pensando muito nas pessoas que são PCDs. O artigo, o impacto da inteligência artificial na educação inclusiva, uma revisão sistêmica realizada, uma análise abrangente de público entre 2021 e 2024, sobre o uso da inteligência artificial na educação inclusiva. Aqui ele fala que o estudo conclui que a IA melhora a acessibilidade, por exemplo, com descrição de imagem para pessoas cegas e transcrição automática de áudio para pessoas surdas, e permite a personalização do aprendizado de acordo com a necessidade de cada estudante. Porém, ele tem uma déficit muito grande porque eu preciso qualificar os professores para poder utilizar esse processo da IA, que é o que a gente ainda está aprendendo a utilizar a inteligência artificial. Então foi uma dessas problemáticas. Mas ele coloca dentro do artigo, assim, planos maravilhosos do que pode ajudar as pessoas com deficiência. Eu tenho um amigo que ele é de Paraupebas, o Davidson. Hoje ele é gerente de marketing do Partagem Shopping. E ele foi uma das pessoas que eu conheci há muitos anos atrás, na minha primeira formação de administração, que ele era o tradutor de uma colega que ela pagava para ele, porque ela era surda, para ele traduzir em sala de aula as aulas para ela poder estudar. Hoje ela é funcionária da Vale. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. E aí olha o que o cara criou. O cara criou um aplicativo onde ele pega para mim o meu tablet que está bem dentro dessa bolsa. Ele pega eu não sei se vocês já viram, tem, eu acho que no Grey's Anatomy, na Anatomia de Grey. E ele fala o seguinte: ele pega o tablet, ele abre o tablet de casa, e aí eu sou uma pessoa recrutadora. Eu não sei falar em Libras. A pessoa, né, tá ali naquele processo. Aí eu abro o tablet, eu abro o aplicativo em qualquer lugar do mundo que tenha um intérprete cadastrado no meu site, eu marco um horário para ele abrir no aplicativo e ele fazer as perguntas para a pessoa. Porque o recrutador que está ali no RH, talvez ele não saiba falar em Libras, né? Tem o básico, mas não sabe fazer a interpretação. E aí ele pega e faz a entrevista com a pessoa, faz a pergunta e o cara está aqui no tablet traduzindo para o surdo. E isso é muito legal. E funciona o aplicativo dele, ele já vendeu para algumas plataformas e está rodando aí. Foi uma ideia muito legal e que ajudou muita gente, principalmente as empresas, na hora de recrutar. Porque eu tinha que contratar um intérprete para poder ir para a sala, para poder trazer a pessoa para... Gente, era uma logística.
né? Artigo número 2, o estudo, o papel da inteligência artificial e das soluções digitais na transformação de acesso à educação e ao emprego para pessoas com deficiência. Uma análise em 33 países de alta renda, como a inteligência artificial, a IA, e a digitalização influenciam a relação entre educação, a empregabilidade de pessoas com deficiência, e a pesquisa concluiu que a IA atua de forma positiva, potencializando o impacto da educação na inserção profissional dessas pessoas. Artigo número 3. A eficiência das intervenções baseadas em inteligência artificial para estudantes com deficiência de aprendizado. Uma revisão sistemática apresentando evidências de que as intervenções educacionais apoiadas por inteligência artificial, como tutores adaptativas e aplicativos voltados para a dislexia, produzem melhorias acadêmicas significativas em estudos com deficiência de aprendizado. Cara, esse aqui ficou muito legal. Porque como é que eu vou, vou adaptar ali, utilizar a inteligência artificial, às vezes uma tradução, uma voz, um fone de ouvido que a pessoa fique em sala para poder facilitar a vida dela. E o número 4, e para a gente ir finalizando, a inteligência artificial na educação especial apresenta uma visão geral sobre as aplicações da inteligência artificial na educação especial, incluindo aprendizagem personalizada, apoio aos professores e uso de tecnologia assertiva. Além disso, o estudo discute questões éticas importantes, com viés algorítmico, privacidade de dados e necessidade de pesquisas mais aprofundadas e de qualidade nessa área. Esse artigo ele fala que, infelizmente, não tem estudos sobre essa problemática, que aí dificulta na hora de eu solucionar o problema. Porque se eu não sei o que fulano, ciclano, bertano, que é uma pessoa atípica, tem essa necessidade, ou então como que ela se comportou nesse processo, fica difícil eu conseguir fazer um levantamento até mesmo para poder ajudar. E aí a gente vai falando o seguinte, para finalizar, olha a quantidade de pessoas utilizando o LinkedIn. Essa atualização é do ano passado, tá? 1,2 bilhões de usuários registrados. No Instagram são 2 bilhões de usuários. No TikTok, 1,9 bilhões de usuários ativos mensalmente. E no YouTube, são 2,5 bilhões de usuários ativos mensais. Será que a gente está utilizando as nossas redes sociais para realmente fazer o certo? Então é uma consciência, da gente poder fazer acontecer. E aí, eu vou colocar para vocês um processo, que aqui foi o nosso artigo científico, nosso resumo expandido que foi aprovado, e aí eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque hoje eu estava pensando no como é que a gente vai fazer isso. Como é que eu vou me adaptar ao novo, utilizando as redes sociais, utilizando a inteligência artificial, então como que eu vou me renovar? Nanzuleide, agora como é que faz, A ligação agora é só de videochamada, usa o chat GPT, utiliza o DaisyP, vai utilizando outras plataformas. Será que eu vou me adaptar ou eu vou deixar o sistema me engolir? Então, também tem adaptações para todas as áreas, para todos os processos. Deixa eu ver se vai ser um vídeo agora. O projeto da Smart City já vai para o vídeo e a gente já finaliza. Para quem não sabe, Canaã dos Carajás tem um projeto que chama Smart City, com várias aplicações dentro do uso da inteligência artificial, do uso da tecnologia. E aí eu trouxe um vídeo da Josemira, da nossa prefeita, onde ela fala de um dos projetos, que para mim foi um dos projetos master, parece que ele foi até indicado para um prêmio recentemente, que ele vai ajudar muito nesse processo. Não é um diagnóstico, mas ele vai facilitar a vida dos professores, dos acadêmicos, das pessoas que trabalham com as pessoas atípicas, principalmente os autistas. Já pensou no futuro, onde a gente pudesse auxiliar no diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista dentro da sala de aula? Aqui em Canaã, isso já é realidade. Com o nosso sistema de IA e visão computacional para análise de sentimentos. Dentro do Smart City, desenvolvemos um projeto que faz a identificação automática de estudantes que apresentam dificuldades na regulação de expressões faciais, através de exercícios com estímulos feitos pelo professor em sala de aula. E não é só isso. O programa também ajudará as crianças já diagnosticadas, fazendo o acompanhamento e mostrando o avanço no tratamento de cada uma. O futuro e a tecnologia andam juntos. Canaã é pioneira no Brasil com esse projeto super importante que já está mudando a vida das nossas crianças.
E aí eu finalizo perguntando para vocês, será que existe alguma tecnologia, alguma rede social já existente aí no mundo para a gente aplicar aqui na nossa cidade, no nosso convívio, para ajudar as pessoas atípicas, as pessoas PCDs e as pessoas que trabalham voltadas com as pessoas para poder facilitar a vida delas? Acredito que sim. Acho que se a gente não tiver, a gente cria um novo e a gente vai. E aí eu vou finalizando por aqui, deixo as perguntas para quando a gente finalizar a próxima apresentação. E para quem não me segue no Instagram, já me segue lá. E muito obrigado, gente.